Josué, líder de Israel, chega em Canaã com muitas vitórias sobre diversos povos e conquista inúmeras cidades. Porém, mesmo depois de muitas batalhas vencidas, os hebreus não conseguem dissipar todos os moradores da terra de Canaã, convivendo com eles por longos anos. Depois da morte de seu grande líder, as tribos de Judá, Simeão e os filhos de José conquistam mais cidades para sua possessão, inclusive parte de Jerusalém. Já as outras tribos não se moveram para removerem os cananeus vizinhos às terras que Josué lhes tinha dado. O Senhor havia mandado que os israelitas tentassem acabar com todos os povos de Canaã, o que não aconteceu. Mas, além do comodismo, houveram algumas exceções, como por exemplo é o caso dos filisteus. A tribo de Judá não conseguiu eliminá-los devido ao seu poderio militar bem mais avançado e porque Deus permitiu que eles ficassem ali para testar a fidelidade do povo de Israel. Tudo isso é narrado no capítulo 1 do livro de Juízes. Nesse período, Israel não tinha rei ou um líder maior como foram Moisés e Josué. Só haviam os príncipes das tribos, que eram os homens mais poderosos, maiorais entre o povo. Quando Josué morre, levanta-se uma nova geração que não conhecia Deus nem os seus grandes feitos. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar de pé diante dos seus inimigos. Neste momento, entram em cena os juízes, homens e mulheres que Deus levantava para livrar o povo nas suas adversidades e guiá-lo nos caminhos e nas leis do Senhor. Eles tinham também o poder de julgar o povo segundo as suas causas. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor, teu Deus, te der entre as tuas tribos, para que julguem um povo com juízo de justiça. Mas o povo de Israel não obedecia aos mandamentos do Senhor e sempre se encurvavam diante dos deuses das nações vizinhas. O Senhor, sendo o juiz maioral, os entregava na mão de seus inimigos, e os hebreus eram fortemente oprimidos por eles. Mas Deus incrivelmente misericordioso socorria o povo quando eles clamavam, levantando outros juízes para livrá-los. Porém, o ciclo se repetia. Israel pecava, Deus os castigava, eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus os libertava. Na geração seguinte, o povo voltava a pecar novamente. Por praticamente todo o livro, Israel peca contra Deus e é levado cativo ou é oprimido por outras nações em sua própria terra. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão de seus angustiadores, que os angustiaram. Mas, no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu os ouviste, e, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros e endureceram a sua cerviz, e não ouviram.
Um dos maiores exemplos foi a servidão sob os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal às olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nessa época, Deus levanta Gideão para livrar o povo. Mas, além dos juízes, houve um reinado imposto por Abimeleque, filho de Gideão, que será destacado no próximo vídeo. Em geral, o período dos juízes foi muito conturbado. Durou, desde o primeiro juiz até Samuel, o último, cerca de 341 anos.